Olá, leoninos e leoninas, tudo bem? Sejam bem-vindos, leoninos, para mais uma leitura. Leoninos, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, Leão, esse é um período importante porque ele vai trazer para vocês uma experiência totalmente inovadora e que essa experiência nova ela vai se refletir numa visão passada que vocês tiveram. Então, pode trazer um efeito de que parece que eu já vivi isso, mas na verdade não. Você já teve uma visão disso em algum momento da sua vida, da sua trajetória, e agora isso está acontecendo. Então, como um exemplo, imagina que há 10 anos atrás você tinha alguns pensamentos ou você tinha alguns sonhos que se remetiam a um determinado assunto. Só que naquele período, naquele passado, você só pensava, ou você sonhou, ou você conversou muito sobre isso com alguém e deixou para trás, deixou para lá. Falou, não tem nada a ver isso aqui não condiz. Só que agora, nesse exato momento, isso está acontecendo. Né? Então, mostra muito você vivenciando, né? Você experienciando uma bênção, uma graça, né? Considere como você achar conveniente a você, e que isso está relacionado com algo que você já visualizou lá atrás. Então, é uma experiência extremamente boa e que, assim, vai fazer com que você se sinta melhor ou vai fazer com que você tenha mais esperança ou que você fique mais motivado ou motivado em relação ao que você quer. Então aqui é como se uma visão que você teve lá atrás ela tivesse acontecendo nesse momento presente. Vou buscar energia complementar aqui. Só que vamos lá. A energia complementar, ela pede para que você não fique se reprimindo ou para que você não fique escondido ou escondida, vamos colocar dessa forma. Porque essa nova experiência vai pedir para que você saia de uma caverna, para que você manifeste a sua voz de alguma forma, para que você fale, né? Para que você se abra aqui ou abra o teu coração para essa situação. Porque você vai ter essa oportunidade de fazer isso. Né? Então, aqui não é interessante se esconder, né? Não é interessante se isolar, não é interessante ficar quieto, quieta. De alguma forma, essa visão que você teve e isso que está sendo concedido no momento também pede a sua parte, né? Também pede para que você reaja sobre, ok? O que está sendo desafiador aqui para vocês? É bem possível, Leão, que você queria muito que algo acontecesse, e essa visão que você teve não precisa ser uma coisa de 10 anos atrás, tá? Eu coloquei só citei como exemplo, mas pode ter sido uma coisa que você teve uma visão aí há um mês atrás, há 3 semanas atrás. Só que agora que você está tendo a oportunidade de mostrar algo, né? Que você está tendo uma bênção aqui, sei lá, de ser protegido, algo está sendo concedido. Aqui está dizendo assim, não fique escondido ou escondida, não. Principalmente se isso é no trabalho,
Você recebeu uma chance, algo foi concedido para você profissionalmente. Não fica ali com medo de dizer a sua ideia, de falar qual que é o melhor caminho aqui para resolver uma questão, porque você está sendo ouvido ou ouvida aqui. E o que está sendo desafiador para você está relacionado à vida sentimental. Então, se você é um leonino ou leonina que está solteiro ou solteira, provavelmente o desafio talvez seja, né, estar conhecendo ali uma pessoa interessante, ou se você não, no momento não é uma prioridade para você, não leva esse desafio em consideração. Mas para vocês que estão num compromisso, seja qual o nível de compromisso for, está sendo desafiador para vocês lidar com o parceiro ou com a parceira, com o namorado, namorada. Então, assim, pode estar surgindo muita discussão, né? Pode estar surgindo muito desentendimento aqui. Às vezes não está lidando muito bem com como a pessoa age sobre algo, como que uma pessoa trata ou faz alguma coisa. Não é que perdeu a conexão ou perdeu a afinidade, mas assim, pode ser que vocês estejam se desentendendo com essas pessoas ou vice-versa aqui. Existe uma oportunidade aqui sendo concedida de fato. Só que essa oportunidade ela requer que alguém deixe um local ou deixe uma maneira antiga de fazer as coisas, porque aqui fala muito sobre um afastamento emocional aqui. Aqui fala muito sobre um afastamento emocional. Ou alguém precisando sair, se retirar de um local. Só que, ao mesmo tempo, existe uma alta sabotagem, alguém entra na defensiva aqui. Aqui tem duas possibilidades, tá, Leão? Pode estar acontecendo da pessoa com quem você está se relacionando ter recebido uma boa oportunidade, talvez numa outra cidade, num outro estado, num outro país, e que isso é algo bom para vocês em termos de construir, se você já tem uma família construída, ou em termos de construir futuramente uma família, ou de melhorar assim as condições. Querendo ou não, melhorando a condição dessa pessoa, melhora a sua, ou o que essa pessoa depois pode vir a te oferecer. Só que você pode não estar muito à vontade com isso, ou não seja algo que você visualize que vai ser bom, e aí você precisa falar com essa pessoa, explicar para ela ou para ele como você se sente. Só que alguém está na defensiva porque alguém está com medo de ser traído ou traída aqui. Tá? Então tem essa situação. Para outros, houve uma oportunidade, algo que você já visualizava, você entende que não vai dar para manter as coisas que você tem atualmente, então vai ter que haver, né? Você vai ter que sair de retirada aqui. Você está indo para um outro setor, você está indo para uma outra empresa, você está indo dentro da mesma empresa, porém para trabalhar em outra, por exemplo, subsede, outra locação, o que for. Aqui alguém precisa se retirar, né? Alguém vai ter que deixar algo para trás, se desconectar daquilo que foi criado emocionalmente para seguir um outro rumo. Só que ainda existe aqui uma autossabotagem ou uma sensação de que eu preciso me defender, ou porque estão mentindo para mim, ou porque estão tentando aprontar comigo, então eu preciso me defender aqui. Aqui vocês podem estar lidando com alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, ou vocês esperam que uma pessoa em questão ela defenda vocês de uma situação. Aqui tem algo que vai envolver enganos, mentiras, ou alguém está se defendendo disso, ou alguém espera que uma outra pessoa a defenda ou defenda em relação a isso.
Tem alguma questão aqui que está relacionado com termos legais, pode envolver justiça, pode envolver leis. Só que no momento que tudo isso está acontecendo, talvez não esteja sendo considerado uma certa gravidade. Aqui tem algo que está sendo negado aqui ou algo que alguém não está aceitando de alguma forma. Como se alguém falasse, não é justo isso, ou como isso está acontecendo aqui. Até se alguém está realmente querendo se divorciar, sair de uma situação, porque encontrou alguma outra coisa, uma outra oportunidade, é como se alguém não tivesse aceitando essa separação, ou como também se alguém nunca tivesse aceitado de fato. E eu vejo assim que seja quem mentiu, tá, Leão? Seja quem enganou, seja o que envolveu esse tipo de situação, fala muito sobre arrependimento. Porque parece que houve um preço essa mentira que foi contada. Né? Ou essa mentira causou um divórcio, ou essa mentira causou alguma perda financeira, ou alguém estava prestes a conseguir uma oportunidade, mas por causa de uma outra pessoa isso não deu certo, e depois isso vem à tona. Aqui, de alguma maneira, alguém se arrepende de ter feito alguma coisa errada aqui. Porque isso envolveu alguma questão, né? Então, pode ter envolvido, por exemplo, processos, pode ter envolvido alguém, não precisa ser necessariamente uma coisa mais assim, burocrática, acordo, negociação. Aqui pode representar, às vezes, dentro de uma família ou dentro de uma relação, alguém ali estava contando mentiras e alguém resolveu agir com o direito que tem, né? Então, por exemplo, essa pessoa fica me traindo, então eu vou usar o meu direito nessa situação para fazer isso. Essa pessoa ela está gastando dinheiro, então eu também tenho meu dinheiro envolvido assim. Então é um direito meu fazer o que eu bem entendo com esse valor. Então aqui existe muito uma questão relacionada a isso, mas também fala sobre negação. Então a pessoa que mentiu ou que inventou algo aqui não está acreditando nas consequências que ocorreu para você, Leão, ou para todos os envolvidos ali, e mostra depois essa pessoa se arrependendo muito, porque também sobrou para essa pessoa. Então, por mais que essa pessoa ela acreditasse que fosse uma mentira ingênua, uma mentira para proteger alguém ou algo, essa mentira ela custou caro para alguém aqui. E alguém sente assim, eu preciso defender meus sentimentos, eu preciso defender isso que é importante para mim, ou eu preciso me validar em relação a amor próprio, ou aos próprios cuidados, ou as oportunidades que eu estou recebendo aqui. Alguém também, assim, se isso aqui é uma questão de família, alguém pode estar defendendo um relacionamento indo contra a família também. Né? Então, assim, eu gosto dessa pessoa, por exemplo, um filho, eu amo essa pessoa e eu não vou deixar você falar assim com essa pessoa, ou eu não vou permitir que vocês tratem minha esposa, meu marido assim, ou meus filhos assim. Aqui alguém pode estar realmente sentindo que precisa proteger aquilo que ama e se virando contra outras pessoas. E eu vejo assim que quem está buscando a justiça está
pesquisando, né? Quem está buscando justiça está pesquisando seus direitos, está analisando o que pode ser feito na situação. Essa pessoa está buscando opções aqui de resolver. Mas talvez alguém foi ingênuo ou ingênua demais, ou imaturo demais, porque não se deu conta do que estava acontecendo antes. Ou, na verdade, estava tudo ali na frente da pessoa, mas havia muito uma questão de fingir que não estava vendo ou não querendo aceitar que era aquilo mesmo, né? Só que isso poderia ter sido sonhado, ou você poderia ter tido um período onde você ficou com um pressentimento sobre isso, né? Só que como fala de obter uma graça, assim, Leão, isso que está acontecendo é para sua proteção, é para sua segurança de alguma forma. Ou para proteção e segurança de pessoas que você ama, que você quer bem, tá? Mas assim, alguma coisa foi pressentida. Agora, se isso aqui é uma oportunidade que você está tendo e uma outra pessoa tentou atrapalhar, essa pessoa se arrepende cruelmente disso, sabe? Assim, quando eu falo cruelmente, é que essa pessoa está sendo cruel com ele ou com ela mesmo, pelo fato de ela ter feito todo mundo sair perdendo ou você sair perdendo em algo aqui, que pode estar relacionado com essa oportunidade. É que tem tanta coisa acontecendo para vocês aqui, Leão. Tem tanta coisa acontecendo, sabe? Tem tantas boas coisas sendo oferecidas, mas ao mesmo tempo existe coisas atrapalhando, influências aqui. E que você, até um certo ponto, poderia estar sendo ingênuo ou ingênua, não enxergando o que essa pessoa, o que esse grupo estava fazendo. Né? E agora a mentira foi contada, já prejudicou alguém. Por mais que alguém que mentiu aqui se arrependa, não tem como voltar atrás, sabe? A pessoa que foi injustiçada está buscando opções de reivindicar o seu direito aqui. E por mais que vocês tenham alguém ali, ou por mais que alguém seja generoso ou generosa de falar, não, tudo bem, Leão, eu vou te ouvir. O que você precisa que eu faça? Você quer que eu intervenha? Você quer que eu tome a frente? Né? Porque isso aqui pode ser você contratando alguém, você conversando com o seu chefe, você conversando com o seu cônjuge, então, ou com a pessoa que você se relaciona, pode ser você conversando com o seu pai. Então essa energia está virando e falando assim, o que você quer que eu faça para te ajudar com isso, ou para reverter, tentar reverter a situação. Só que eu sinto que essa energia, ela tá meio que ela não pode influenciar tanto quanto você imagina. Ela pode conversar, ela pode intermediar, mas eu acredito que o veredito final não é dessa pessoa. Então é uma energia que pode estar te orientando, mas ela não está resolvendo a questão em si. Aqui, Leão, eu tenho energias de Libra, Gêmeos ou Aquário, forte energia de Libra. Eu tenho energias de Áries, Leão e Sagitário. Eu tenho energia de Touro, Virgem ou Capricórnio, forte energia taurina. Energia de Peixes. E aqui fala, né, que houve uma busca por reconhecimento ou alguém estava tentando buscar um reconhecimento de uma forma errada. Então fala muito de alguém que tirou vantagem de uma outra pessoa para poder obter reconhecimento numa situação. Por exemplo, se isso é no trabalho, alguém poderia ter sabotado uma outra pessoa profissionalmente para poder ganhar o cargo ou para poder tomar a frente de uma situação. Mas é isso que eu quero que vocês entendam.
Aonde houver mentiras, enganos, traições, aonde houver sabotagem, essa pessoa não vai sair ganhando. Essa pessoa, a pessoa que está mentindo, a pessoa que está criando tudo isso, ela não está saindo ganhando absolutamente nada, muito pelo contrário. Ela está depois carregando um peso na consciência tremendo pela besteira que fez. E a pessoa, né, que sofreu aí a interferência dessa energia por momento, é uma pessoa que está analisando e tem várias opções, né, que pode ser você, tem várias opções de resolver esse probleminha aqui, ok? Mas mostra uma finalização. Então, existe aqui um comunicado, uma mensagem que chega que dá um fim, que finaliza de uma vez por todas uma situação. Né? Então, alguém pode estar comunicando uma separação, alguém pode estar comunicando um afastamento, alguém pode estar comunicando alguma finalização, mas assim, entenda, essa finalização é para te proteger, Léo. Existe uma proteção sobre você aqui. Mas existe uma comunicação que traz um fim de algo. Agora sim, me veio aqui agora uma questão. Isso aqui pode também retratar uma questão de saúde. Então, alguém poderia ter mentido sobre um diagnóstico. Alguém poderia ter inventado que tinha alguma doença ou que tinha algum diagnóstico psicológico. E essa pessoa usufruiu desse laudo por muitos e muitos anos, talvez enganando a família, talvez enganando o cônjuge, né? E essa pessoa, ela fez alguma coisa errada e ela tentou, com esse laudo, justificar. Mas eu fiz isso porque eu tenho isso, eu fiz isso porque eu tenho isso. Só que na situação o que foi envolvido aqui, o laudo não protege essa pessoa. Só que por que eu estou falando que não é um laudo concreto, tá? Isso é importante. Aqui é uma pessoa, tá? É claro que vocês podem ter uma convivência com alguém que, vamos dizer assim, é diagnosticado com algum transtorno, alguma coisa. Não estou falando nesse sentido. Eu me refiro que esse laudo aqui, ele foi um laudo feito por conhecido da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, se essa pessoa trabalhava numa rede pública de saúde, ou se essa pessoa trabalhava em hospitais, alguma coisa, essa pessoa ela conseguiu falsificar um diagnóstico. Se essa pessoa tinha alguma amizade ali, por exemplo, um psiquiatra, alguma coisa, essa pessoa ela falsificou alguma coisa aqui. E ela vem ao longo dos anos usando isso para infernizar a vida dos outros, né? Não é uma pessoa que de fato tem alguma coisa, né? O que a pessoa diz ter é o que é. Ou, em outros termos, né, alguém mentiu ter alguma doença. Então alguém virou para uma pessoa e falou: eu tenho isso. Né? Eu tenho diabetes, eu tenho artrose, eu tenho isso. Só que a pessoa fez alguma coisa errada, ela tentou usar o laudo, mas assim, é como se a mentira dessa pessoa viesse à tona. E aqui é como se aquilo que vai praticar a justiça tivesse buscando opções de punir essa pessoa de alguma maneira. Então, tem pessoas que vai ter problema com a justiça aqui, com perícia, com talvez por causa de benefício que estava recebendo, e mostra que essa pessoa pode perder esse benefício, né? Ou pode ser uma pessoa que seja até indiciada por crime, por falsificação de algo também. Tá? Então, tem alguma situação aí nesse sentido. Ok? Se isso aqui for uma medida protetiva, alguma coisa nesse sentido, a justiça está agindo sobre a situação. Tudo bem?
Então é isso, Leão. Se cuidem, tenham um bom período, tudo bem? Os signos que saíram aqui foram signos de ar, Libra, Gêmeos, Aquário, forte influência de Libra. Energia de Touro, Virgem, Capricórnio, forte influência de Touro. Energia de Áries, energia de Peixes. E por último, né, sai aqui a energia de Escorpião. Energia de Áries, Leão, Sagitário, influência de Áries, ok? Então é isso. Muito obrigada, Leão. Se cuidem aí e fiquem bem. Tchau, tchau.